Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tomadas, tá? E, portanto, os objetivos da aula serão os seguintes: conceituação sobre tomadas, circuito de instalação elétrica para tomadas de 2 e 3 terminais e utilização de esquemas elétricos, funcional, unifilar e multifilar. Muito bem, então definição de tomada, né? Tomada elétrica é o ponto de conexão que fornece a eletricidade principal para um plug mais conectado a ela. Tá? Então, plug mais, o plug com esses 3 ou 2 terminais. Tá? Os tipos mais comuns possuem 2 terminais utilizados em circuitos monofásicos ou bifásicos. Tá? Ou seja, esse tipo aqui, né, com 2 terminais, ou esse daqui. Né? Algumas tomadas possuem um terceiro terminal, que seria esse daqui, esse do meio aqui, denominado ligação terra ou simplesmente terra. Tá, aqui nós temos o padrão brasileiro antigo, que tinha 2 plugs, o novo padrão brasileiro, né, com 3 terminais de ligação, e aqui os exemplos, né, o plug de tomada tipo macho, nós temos aqui o exemplo real, nós temos aqui o design, né, do projeto. Muito bem, então falando aqui o diagrama funcional, né, das tomadas, nós podemos ter aí 2 pontos ou 3 pontos. Né? Se eu tiver uma tomada de 2 pontos, ela pode ser 127 ou 220, porém sem o terra. Tá? Então chega uma fase, nesse caso chega o neutro. Fase para neutro, 127. Tá? Aqui, nós temos uma fase, um neutro e o terra. Né? Então, esse tipo de ligação é a ligação monofásica com terra para uma tomada de 3 terminais. Tá? Então, essa daqui tem o terminal de proteção, essa não tem. E o terceiro tipo de ligação, chega uma fase vermelha, chega uma fase preta e o condutor de proteção terra. Tá? Então nós temos 3 terminais para ligação com proteção, sistema bifásico, tá? 2 fases. E o diagrama multifilar, bem simples, né? Demonstra os terminais, todos os fios na ligação, a gente já viu bastante, né? Então esse aqui, ó, para tomada de 2 pontos, chega a fase em um terminal, chega o neutro no outro, acabou, não tem mais nada. Tá? Nesse outro tipo, é bem similar, só que é bifásico, então chega a fase 1, chega a fase 2 e chega o condutor terra, pois nós temos 3 terminais. Então essa tomada tem proteção, essa não. Essa é monofásica, essa é bifásica. Essa é 220 bifásica e essa 127 monofásica. Muito bem. Falando agora sobre o diagrama unifilar, né? Para tomadas de 2 ou 3 pontos, nós temos aqui uma diferença com relação às tomadas, né? Nós temos também lá no interruptor, se simples ou paralelo, tomadas, elas, dependendo do preenchimento, da forma, elas podem estar em alturas distintas, né? Conforme a gente vai ver aqui, ó. As tomadas podem ser instaladas em 3 alturas, de acordo com a finalidade. Portanto, ao elaborar o esquema unifilar, o projetista deve indicar essa informação no desenho. As marcações 2,5, 4 e 6 indicam as seções nominais dos condutores, bitolas. Então, o tamanho do fio, né? Se o fio é mais fino, se é mais grosso, para esses circuitos. Tá? Ou seja, 2,5 milímetros, né, quadrados, 4,0 milímetros quadrados e 6 milímetros quadrados. E a seção. Seção é uma área. A área é dada em unidade ao quadrado, respectivamente. E os números 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Aqui, circuito terminal pertencem
os pontos de tomada e os condutores. Tá? Então, os condutores, por exemplo, ó, esses 3 condutores é do circuito 2. E a tomada é a tomada 2. Tá certo? Aqui nós temos os condutores para a tomada 3. Tá? Então, os condutores 3, né, para a tomada 3. E aqui também os condutores 5 para a tomada 5. Né? E aqui nós temos tomada baixa, média e alta. Né? Muito bem. Esse exemplo aqui é um exemplo clássico de chuveiro. Né? Então nós temos que o chuveiro ele consome muita potência. Então eu tenho que ter um fio muito maior. Tá? Então quem tem chuveiro elétrico em casa, né, se quiser dar uma olhadinha hoje no banho, né? Espero que todos tomem banho hoje, né, por conta do frio, não se avestem por conta disso. Dê uma olhadinha para cima. Vai ter um condutor mais grosso. Tá? Provavelmente vai ser um condutor de 6 milímetros. Em alguns casos 4 milímetros, se for 220, né? Pode ser 4 milímetros. Ou ainda para chuveiros muito potentes, em 127, pode ser até 10 milímetros. Tá? Mas 10 é muito difícil. Tá? Em geral o pessoal põe 6 milímetros e para por aqui mesmo. Então nós temos aí que agora é a tomada de 2 pontos mais terra. Passar a definição e depois eu dou uma explicadinha em cima do diagrama. Então esse tipo de tomada, né, 2P mais T, é a tomada universal de 10 e 15 amperes com 250 volts na alimentação. 3 pinos, da qual há vários tipos. Existem vários tipos, né, e várias aplicações também. Para evitar problemas com inversão de fase, é preciso observar as posições dos terminais. Interessante desse tipo de tomada é que é aquela tomada anti-burro, né? Então o cara ele não consegue inverter a posição, porque se ele tentar inverter, por exemplo, o terceiro terminal para cima, simplesmente não encaixa, não tem encaixe mecânico. Então dificilmente vai ter esse tipo de problema com esse tipo de tomada, né? 3 terminais não tem como se inverter. Com 2 ainda daria, né? Ou põe numa posição, ou gira 180 graus. Com 3 não tem essa possibilidade. Os 3 pinos têm posições bem definidas, conforme eu disse, o que impede a conexão invertida a um cabo com a tomada, de um cabo com a tomada. Tá? Então aqui é a ligação terra no pino central, fase neutro. Aqui nós temos neutro chegando, fase chegando nesse ponto, e o terra é sempre terminal isolado, o terceiro terminal, né, o que fica isoladinho ali, só ele. Nós temos fase do lado do neutro, né, neutro do lado da fase, o terra está abaixo aqui nessa posição. Existem também tomadas de 3 polos, tá, que elas podem ser utilizadas para ligação trifásica ou bifásica com terra. Tá? Então, a trifásica, né? Nós temos 3 fases, 3 fios vermelhos, informando que há eletricidade aqui nos 3. Então nós temos, por exemplo, desse terminal para esse, 220. Desse para esse, aqui de baixo, 220. E desse para esse, 220 também. Então entre os terminais nós temos 220. Se eu pegar esse... celular tocando aqui, depois eu atendo. Então, nesse caso aqui, turma, nós temos o seguinte. Nós temos 2 fases e terra. Aqui, o que acontece? Se eu medir uma fase com relação à terra, eu pego metade do potencial entre as fases. Tá? Então, se eu pegar desse terminal para esse, eu vou medir 220. Se eu pegar esse terminal com uma fase vermelha para terra, metade, 110. Se eu pegar essa outra fase, que é 220 também, para terra é 110. Entre as fases é 220, mas de uma fase para terra é 110. Beleza? Muito bem. Agora, falando um pouco sobre o padrão brasileiro, nós temos uma normativa aí, né, um instituto que determina o nosso padrãozinho aqui. Ó. Vamos lá. O Instituto Nacional de Metrologia, normatização
e Qualidade Industrial, o Inmetro, estabeleceu por meio da portaria número 85, 3 de abril de 2006, a certificação compulsória do plug e tomada padrão em conformidade com a norma NBR 14136 da ABNT. Tá? Então, todos os modelos que nós temos de tomada, né, o modelo, por exemplo, 10 amperes, 20 amperes, eles estarão nesse padrãozinho aqui. Beleza? Atualmente existe apenas um modelo de tomada fixa no Brasil, de 2 pontos terra, né, para 10 amperes e 20 amperes. Beleza? Então, o mandatório é assim, eu tenho esse padrãozinho que varia conforme a demanda, né, de potência do equipamento. Então, se consome mais, eu pego o padrãozinho de 20 amperes. Se consome menos, 10 amperes. Além dos plugs de tomadas móveis do tipo 2 polos e 2 polos mais terra, todos munidos de pinos e contatos redondos, tá? Então aqui os contatos, aquele contatinho redondo, né, pro plug do equipamento. Então se você tiver um plug de contato chato, você em geral precisa de um adaptadorzinho, né, para você conectar no seu equipamento, para daí sim conseguir conectar com o novo padrão brasileiro, né? Nem tão novo assim, né? Desde 2006, aí. Já tem 14 anos, né? Tá certo, turma? Então, essa aula aí de tomadas, eu acredito até que tenha sido uma aula mais simples do que a última, né? Na qual abordamos aí reator, tipos de reatores, lâmpada fluorescente, né? Aqui o conceito é mais simples. Então, eu tenho tomada 127, com terra, sem terra. Com proteção, sem proteção. Novo padrão de 2006 é com proteção. O antigo era apenas 2 terminais. Aquele modelinho bege, né? Talvez alguns dos senhores tenham ainda em casa. O modelinho antigo com 2 terminais. Assim, quem tem não precisa alterar, obviamente, né? Mas a não ser que tenha algum tipo de revisão de projeto. No caso da casa, da residência, aí, do apartamento, enfim, tem um projeto elétrico, né? Você vai fazer uma manutenção, daí você troca pelo novo modelo. Mas caso contrário, não há necessidade. Esse modelo surgiu para uma questão de proteção, né? Tanto das pessoas quanto dos equipamentos. Então, se eu colocar ali o condutor de proteção, o terra, associado a um bom aterramento, então, em tese, os equipamentos e as pessoas estariam protegidas. Por quê, né? Porque se ocorre, por exemplo, um surto. Surto é um pico de corrente, uma pancada, que é um raio, por exemplo. Isso é um surto, tá? Então, o raio ele gera distorções eletromagnéticas na rede, graças à indutância, capacitâncias parasitas, enfim, elementos passivos aí que surgem de formas espúrias nos circuitos elétricos. E isso faz com que circule uma energia indesejada, uma energia a mais. Tá? Então nós temos lá o 220 e surge um surto, né? Um surto ali de alguns microsegundos, que o surto é rápido, né? Um curto espaço de tempo. Esse surto ali tem, por exemplo, 15 mil volts. É um surto, é um pico, mas que passa muito rápido. Microsegundos são milionésimos de segundo, né? Pode acontecer, cai um raio, milionésimo de segundo tem um surto dos equipamentos. Se eu tiver um sistema de proteção associado ao terra, esses equipamentos não queimam. Tá? E pior ainda, se houver um equipamento que está com um mau contato e está encostando numa carcassinha metálica, por ser metal, essa carcaça vai ficar energizada. Se alguém encostar, pode tomar um choque. Tá? Então, o sistema de aterramento, esse condutor terra, ele é utilizado para proteção, tá? Tanto de equipamentos quanto de pessoas. Tá certo? De forma resumida é isso, né? Eu acredito que não tenha muito mais a falar nesse momento. Eu vou finalizar a aula aqui e estarei disponível para dúvidas no chat, e no finalzinho da aula ali eu abro ali uns 10, 15, 20 minutinhos para ter as dúvidas. Vou esperar vocês assistirem, né? Começar a tarefa. Se surgir alguma dúvida, vocês vão anotando
e pergunta aí no decorrer da aula ou naquele momento que nós estamos ao vivo. Tá certo, turma? Agradeço a atenção de todos. Até já.